Ministério da Cultura e Grupo Rima apresentam Lab Conexão. Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está chegando e assistindo essa live. É um prazer estar aqui representando a Planeta Cultura e Sustentabilidade e hoje vamos falar sobre projetos culturais, vamos falar sobre oficinas, espetáculos, cada live uma ação diferente, cada live artistas diferentes. E hoje eu vou conversar com a Narli e com o Euler do Eco das Artes. Para começar, vou me apresentar. Meu nome é Lara Ordones, eu sou consultora de projetos culturais e também sou produtora cultural e tenho uma parceria com a Planeta e hoje estamos aqui para falar de cultura. Para começar, eu vou fazer minha autodescrição, que é muito importante para a acessibilidade, né? Se alguém estiver ouvindo essa live e tiver alguma deficiência visual, vai poder entender tudo que está acontecendo aqui nessa live. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, abaixo dos ombros, estou usando óculos, estou usando também aqui um brinco de argola, uma blusa vermelho com branco, e atrás de mim tem uma parede azul com um quadro aqui dos Beatles, alguns livros, um quadrinho da Frida Kahlo e uma planta que eu adoro também. Então, esse é o meu ambiente. E agora, gente, eu quero falar um pouquinho, antes de chamar os convidados, falar um pouquinho sobre a Lab Conexão 2, né, que está na sua segunda edição, e é um projeto que une arte e educação. E está presente em diversas cidades de Minas Gerais, né, com espetáculos, com oficinas, e também, né, voltado para crianças, para adultos, para professores, para a comunidade, né, de um modo geral. É um projeto que eu admiro, que eu amo muito, porque eu acho que quando une educação e arte, só tem que dar certo, né, pessoal? Então, é muito legal falar desse projeto, de como ele tem transformado aí comunidades, escolas e territórios. O projeto, ele está aconteceu, na verdade, né, em várias cidades de Minas Gerais, Bocaiúva, Buritizeiro, Capitão Enéas, Mariana, Várzea da Palma, Josenópolis e Grão-Mogol. E esse projeto só está acontecendo porque a Planeta, gente, inscreveu um projeto na lei de incentivo, né, na lei federal, a famosa Lei Rouanet, e teve o patrocínio da Rima Industrial. Como que é importante, né, empresas que pensam nesses projetos para levar para cidades diversas, ações diversas, e que têm esse patrocínio. Então, é muito importante essa conexão, né, das empresas culturais com seus patrocinadores. Esse projeto também tem a parceria da Fundação Vicentim e do Instituto Território Criativo. A realização é da Planeta e do governo federal, União e Reconstrução. E agora, né, vou chamar para esse bate-papo a Narli e o Euler, né, do Eco das Artes. Eles vão se apresentar, também fazer sua autodescrição, e a gente vai ter um bate-papo aqui muito legal. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Olá, pessoal. Eu sou a Narli Simões. Eu sou uma mulher branca, de cabelo cacheado, preto, curto. Uso óculos, estou com um brinco de pêndulo e uma camiseta branca. Atrás de mim, a parede é branca e eu tenho aqui do nosso lado um vasinho de flores. Eu e o Euler, a gente está dividindo a mesma tela. Olá, pessoal. Meu nome é Euler. Eu estou com uma blusa laranja, minha pele é negra, tenho barba, bigode, cabelo cacheado e um pouco cheio, assim. Sejam bem-vindos, viu, gente, nesse bate-papo. E já queria começar pedindo para vocês falar um pouquinho, né, quem são vocês, quem são esses artistas e os trabalhos que vocês desenvolvem, se vocês têm uma empresa na área, como que vocês dividem esse trabalho. Vamos ouvir vocês um pouquinho. Então, a gente conduz o Eco das Artes, né? O Eco das Artes é uma iniciativa, a gente trabalha basicamente com oficinas de arte e educação, mas o nosso objetivo principal é aliar isso à educação patrimonial e educação ambiental. O que isso quer dizer, né? Eu vou falar um pouco dessa questão da educação patrimonial e ambiental e Euler vai entrar um pouco aí na questão das oficinas de arte, como que a gente une isso, né?
A ideia da educação patrimonial e educação ambiental, a gente tenta unir essas duas coisas dentro da nossa proposta, porque a gente acredita muito e entende muito que é extremamente importante que as pessoas conheçam, que a gente conheça a nossa história, né? Seja a história, e a nossa história mais próxima mesmo. A história da cidade onde a gente vive, a história das pessoas que fizeram aquela cidade, sejam personalidades, sejam pessoas mais ligadas ao folclore, sejam pessoas da vida ali do cotidiano, mas que têm alguma representação para aquele município, as festas populares, né, as manifestações culturais. Então, a gente tenta trazer isso para próximo das oficinas, ou dos professores, ou dos alunos, de uma forma lúdica, né? De uma forma que não seja só dentro da teoria. E aí, a partir disso, é que a gente une, então, com as oficinas de arte. Nessas oficinas, a gente busca usar uma matéria-prima de fácil acesso, né? Tentando, junto com isso, falar um pouco do consumo consciente, da importância, né, da educação ambiental, da importância do cuidado, da reutilização dos materiais, porque a gente joga muita coisa no lixo, a gente descarta muita coisa, a gente costuma falar que não joga fora, né? Porque não existe fora, qualquer lugar que você joga é aqui mesmo, né? É onde a gente vive, onde a gente está. Mas a gente tem muito costume de descartar coisas que podem ser reutilizadas. Então, a gente busca, dentro dessa nossa proposta de educação para o patrimônio e consumo consciente, educação ambiental, unir isso em oficinas de arte que usam várias linguagens da arte, né, Euler? Isso, o interessante a gente usa esse trabalho, a gente tenta, né, criar com esses objetos, o Anarli citou, né, que devem ser descartadas, a gente discute, né, a gente tem as nossas reuniões, né, dos bastidores, justamente discutir qual vai ser o produto para aquela comunidade, para aquela escola, né, que o público está querendo naquela oficina, né? Então, e até a técnica, né? A técnica justamente a técnica que a gente preocupa em levar o máximo de técnicas, né, variadas, até para poder as crianças terem esse acesso, que às vezes a gente sabe que os recursos, às vezes na escola é mais difícil, dependendo de certos lugares, então a gente tenta buscar essa técnica até de uma forma mais, como posso dizer, simples, né, de encontrar o material, né, sugere o papel machê, papel colê, né, que é papel, água e grude, né, o famoso grude é antigo. Para quem conhece, né, o que é o grude é feito da farinha, né, de trigo com água, aquela que ferve e faz com um mingau, né, e trabalha aquela massa. E temos também a técnica, às vezes, da pintura ecológica, né, que usa areia, né, terra, argila, pedras, né, plantas, então, de uma forma para facilitar o acesso, né? E é muito legal, porque a gente deixa, além da gente conduzir o trabalho, tem a coisa da criação livre, naquela hora da construção também, né? Porque é importante despertar isso na criança, né? Tirar aquela coisa, às vezes está ali fechada, né? Está tímida, né? Aí despertar o olhar, né, para a arte, né? Mostrar o que existe, né, no entorno, né? Porque a arte ela faz parte da nossa vida, né, o tempo todo, né? Só olhar ao redor a arte ela está presente, né, na natureza, né? Igual como a gente usa muito, que é importante, né? A gente não pode trabalhar totalmente fora da ideia da tecnologia, né? O celular tem arte, né? Você tem as páginas, né? A imagem, o design, as cores, está sempre presente, né? Então você tenta aliar, inclusive isso, porque o mundo, né, que essas crianças vivem hoje completamente diferente, né? Justamente por causa dessa tecnologia. Então tem que fazer um trabalho de um jeito que você possa estar mostrando uma série de coisas que são legais, fora ali da parte tecnológica, mas que dentro da tecnologia está ali presente, né? Muito presente. Então a arte ela é fundamental, ainda mais que igual eu citei antes, que às vezes em determinados lugares o recurso é mais difícil, né? Você mostra às vezes uma atividade, uma brincadeira, um trabalho que com um papelão, né, um pedaço de papel, você constrói um objeto, né, constrói uma cidade, por exemplo,
que é, né, o caso da oficina de maquete, que é uma da nossa especialidade, né? Então, uma caixa de papelão pode ser um mundo, né? Um mundo, é um carrinho, casa, uma série de coisas, né? E deixa eu perguntar... Da margem, né? Criatividade. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês têm um espaço onde vocês recebem crianças ou vocês fazem oficinas itinerantes? Não, a gente trabalha com oficinas itinerantes. A gente não tem, na verdade, a gente já teve até um espaço, mas com a demanda, a gente vive muito na estrada. Então, a gente trabalha, as nossas oficinas são oficinas itinerantes, tanto em escolas quanto em festivais também. Em alguns momentos, a gente é convidado, já fomos, né, e ainda vamos, para alguns festivais muito específicos, às vezes festivais que trabalham, festivais culturais, festivais folclóricos. Então, naquele momento ali, às vezes com o público daquele festival, para fazer algumas intervenções. E aí, quando a gente fala, né, na questão das artes, né, igual o Euler falou, é muito importante a gente sempre lembrar que a gente tenta muito aliar isso. Então, quando a gente fala, né, da técnica do papier-collé, do papier-mâché, em fazer esculturas ou em fazer alguns objetos, mas sempre pensando em objetos que remetam e que tenham alguma relação com o patrimônio daquele local, com a manifestação cultural, com o patrimônio do evento. Então, acaba que o nosso trabalho é muito itinerante por isso, porque a gente conta muito a história do lugar. Ou a gente chega, e aí é muito curioso, né? Porque a primeira coisa que a gente faz é exatamente pedir licença, né? Porque às vezes pode causar uma certa estranheza de a gente chegar na cidade de alguém para falar sobre a história daquelas pessoas. Mas, na verdade, o que a gente sempre faz e que a gente sempre comenta em todas as oficinas, que a gente só vai ali levantar uma lebre. Aquela história, talvez ela já exista na mente daquelas pessoas, mas, às vezes, com a correria do dia a dia, ela passa despercebido. Então, às vezes, quando a gente senta com um grupo de professores para falar, né, sobre como que técnica a gente pode usar para trabalhar essa criatividade, para trabalhar esse patrimônio, e aí a gente vai contar a história, às vezes, de um casarão da cidade, de uma igreja, de uma manifestação cultural, e muitas vezes a gente ouve assim, nossa, eu sempre passei ali, mas eu nunca reparei isso, eu sempre passei por aquela praça, mas eu nunca prestei atenção, eu nunca procurei, às vezes, saber a história. Então, quando a gente vai para uma cidade, às vezes, que não é nossa, né, mas a gente vai com esse olhar de estudar, de pesquisar, eu falo que a gente está sabendo a história de muitas cidades de Minas Gerais, que é um lugar que a gente, né, que são cidades que a gente tem ido bastante, e porque aí, quando a gente chega com esse olhar, é mais para dividir. A gente costuma sempre falar que nós não estamos indo para ensinar ninguém, né? A gente está indo para dividir, às vezes, o nosso conhecimento artístico, né, de formas de utilizar aí essa arte, como um formato de criar mesmo, de ativar essa criatividade, que às vezes no dia a dia, tanto a criança ou o professor, ou mesmo a população da comunidade, que às vezes a gente, né, faz essas oficinas, somos contratados para isso, para fazer essas oficinas nesses eventos que eu falei, às vezes as pessoas não se atentam, né, por isso. E a gente acaba sempre pensando, como eu lhe falou, né, em um produto. Porque eu acho legal a pessoa participar e levar, às vezes, um produto, né, que ela fez para casa, né? Então eu fiz ou às vezes a gente tem uma oficina que ela é de maquetes, e a gente usa caixinha de fósforo, caixinha de papelão, quase tirando a tinta, o restante é tudo material reutilizado. E aí, normalmente as escolas têm feito muitas exposições mesmo depois, convidando a comunidade para esse olhar, para aquele lugar, para aquela praça, porque aí a gente conta a história daquele lugar, conta a história dessa ancestralidade, de quem construiu aquilo ali, de onde que veio, quem são aquelas pessoas, e aí para chegar no produto final, que é só o caminho, né? O interessante mesmo é o caminho que a gente percorre para chegar nisso. E às vezes vocês chegam num lugar e despertam as pessoas para o próprio para o espaço onde elas vivem, exato, né? Às vezes a pessoa vê, igual você falou, passa perto de um lugar, mas às vezes não tem aquele olhar assim, que espaço que é esse, né? Que casarão que é esse? É essa praça? É uma ponte, né? Então, muito interessante esse trabalho.
E ela se apropria um pouco daquilo, sabe, Lara? O que a gente percebe, né, Euler? A gente tem algumas passagens que são bem interessantes, que teve uma cidade que a gente estava construindo o centro histórico da cidade, e aí tinha uma praça, um menino pegou e falou, não, eu vou construir esse coreto aqui, esse banco e tal. E essa oficina é uma oficina mais longa, é uma semana. E aí ele ficou ali, no coreto e no banco, fazendo de papelão, não dava certo, ele fazia de novo, não dava certo. Aí uma hora ele falou sozinho, nem foi com a gente, ele olhou e falou, eu nunca mais vou riscar esse banco dessa praça, porque se para mim, que estou fazendo desse jeito aqui, está dando esse trabalho, imagina para o cara que fez lá de verdade. Então ele passa a ter um outro olhar para aquilo, né? E tem uma outra coisa, ela está falando aí, esse exemplo aí, que ela deu aí, já aconteceu também das crianças passarem assim, gente, eu passei a vida toda em frente a esse prédio, mas nunca observei esse prédio. Agora eu estou vendo que ele existe, esse prédio. Aí eles pegavam, às vezes, um prédio histórico, até lembro que era um museu, eu lembro de uma coisa assim. Ele só lembrava, não é a loja tal que está ali. Nunca tinha... É vizinho, né, vizinho da loja. Mas o prédio mesmo, que era o interesse do trabalho, ele nunca tinha prestado atenção. Aí ele começou a ter um outro olhar. Ou seja, quando essa criança passar ali de frente e tal, vai acontecer que, nós fizemos essa maquete desse prédio aqui. Não tem como não marcar, né? Esse tipo de trabalho que você participa, que você coloca a mão na massa ali, ele é para você diferente, né? O olhar é diferente, né? Você tem que prestar atenção nos detalhes, né? A construção, né? Até às vezes vai construir, eu lembro os meninos construindo umas coisas assim na cabeça, não, fica discutindo, não, essa árvore aqui, não, essa árvore é ali, vamos colocar ela aqui. Entendeu? Então, aí, quer dizer, já começa a observar detalhes, né? Assim, um jardim, uma planta, né, que está lá no local, né? Então, pessoal, o seguinte, todas as convidadas que passaram por aqui sempre tem uma história com a Planeta, né? E como que começou essa parceria de vocês? Qual a história de vocês com a Planeta? Então, a nossa parceria, a gente já está junto com a Planeta há quase 10 anos, há 8 anos. O Eco das Artes vai fazer 10 anos e logo depois a gente conheceu a Planeta em uma... Assim, já existia um conhecimento pessoal já há bastante tempo, do Toninho e tal, e depois a gente se encontrou em um projeto que aconteceu na cidade de Matosinhos, que é próximo onde a gente mora, que é Capim Branco, e a partir daí a gente começou a desenvolver, a gente foi contratado pela Planeta para fazer um projeto exatamente de uma maquete lá em Mucambeiro, que é um distrito de Matosinhos, e a partir daí a gente começou essa parceria, a trabalhar e ir para outras cidades junto com a turma. Legal demais, né? Trabalhar com a Planeta é muito bom, né, gente? Uma empresa... É sensacional, e eles têm muito a ver com o que a, né? Que a assinatura deles é cultura e sustentabilidade, né? E a nossa é arte e sustentabilidade, tudo é a mesma coisa, né? No tudo final. Conectado ali, né? E eu queria falar para vocês que eu fiquei muito encantada com o site de vocês, eu entrei lá e reli, porque eu adorei. E eu vi uma coisa escrita lá que me chamou muita atenção, né? O Eco das Artes busca soluções criativas em oficinas de arte reutilizando resíduos, com instrumento de educação ambiental e educação patrimonial. Qual que é a importância de trabalhar essas duas vertentes dentro das escolas? Então, eu sempre costumo dizer que a gente precisava de conhecer a nossa história até antes de aprender a ler e escrever. Né? Porque quando você conhece a sua história, você sabe até traçar para onde você vai. Né? Então, a importância para a gente de trabalhar a questão do patrimônio, a questão da história local, né? Dessa ancestralidade, a nossa oficina, como está aí que você leu, né? São instrumentos para se chegar nisso, né? Instrumentos para que a gente chegue nessas informações, que são as informações de onde essas crianças ou esses professores vieram, qual que é essa história por trás, né? E aí a gente trabalha com essa arte, que é essa maneira lúdica. E a sustentabilidade, quando a gente fala muito, né, de sustentabilidade, ser uma coisa sustentável, vai para além da sustentabilidade ambiental. Né? Quando a gente vai e leva para uma escola e mostra uma forma que você pode trabalhar, igual a gente falou anteriormente, o papelão te dá uma infinidade de possibilidades.
né? Quando a gente trabalha, a gente opta por trabalhar, como o Euler falou, com o grude ao invés da cola industrial. Quando a gente opta por trabalhar com tintas naturais em algumas oficinas. Isso, por que a gente fala que ele é sustentável para além do meio ambiente? Porque isso pode ser usado não só naquela oficina, né? Em outros momentos na escola, esse aprendizado que os professores tiveram ou que os alunos tiveram, eles podem ser usados em outras oficinas. Por isso é tão, né, tão importante em outras aulas, em outras coisas. Olha, uma coisa que vocês citam também, que eu acho muito importante, né, que vocês levam para dentro da escola, a importância desse trabalho está em conformidade com as ODS e com a BNCC. E vocês trazem bastante coisas ali mostrando essa importância, então casa também muito com o que as escolas também buscam e precisam trabalhar, né? Isso é importante, mas o trabalho de vocês vai para além disso, ou vocês seguem bem, vocês trabalham bem em conformidade com a ODS e a BNCC? Então, menina, você acredita que isso foi uma consequência? A gente já fazia esse trabalho, né? A gente já tinha essa proposta, a gente já entendia a necessidade de trabalhar esses temas dentro das escolas. E aí, essas oficinas aconteciam naturalmente. E quando a gente começou a estudar mais as ODSs, a gente começou a encontrar alguns objetivos já intrínsecos nas nossas oficinas. Então, o caminho foi inverso. A gente não, tipo assim, pegamos a oficina e falamos, vamos enquadrá-las nas ODSs. Não, depois que a gente já estava com o processo acontecendo, que a gente viu e falou, olha, a gente está trabalhando em conformidade com vários desses. Exatamente. E da BNCC é a mesma coisa. Né? Como a gente começou a trabalhar muito em escola, como eu te disse, apesar de a gente trabalhar muito em festivais, em projetos culturais extra-escola, a gente começou a trabalhar muito em escola, a gente viu a necessidade da gente entender mais sobre a BNCC, né? Entender mais sobre esse currículo, porque é importante que a gente esteja em conformidade com a linguagem da escola, né? Como que a escola está trabalhando para que a gente consiga entrar. E aí, quando a gente foi ler, né, lá todos os propósitos da BNCC, a gente conseguiu enxergar também que a nossa oficina se enquadrava em vários desses projetos, dessas propostas da BNCC. Então, não é que a gente trabalha pensando nisso. Acaba que as coisas casaram e a gente viu o tanto, e aí, a partir daí, obviamente, a gente começou a dar uma atenção maior, né? Tanto às ODS quanto à BNCC, para que a gente conseguisse, né, fazer com que o nosso trabalho caminhasse junto. Pessoal, e como que foi esse trabalho agora no Lab Conexão 2? Onde vocês estiveram? Que tipo de oficinas que vocês fizeram agora nesse projeto da Planeta? Esse trabalho foi em várias cidades, né, que aconteceram, e trabalhamos as máscaras de folia, né, que levamos para... eu vi. Várzea da Palma, Buritizeiro, Capitão Enéas, Bocaiúva. Vai falando aí a lista aí. Vocês foram em quase todas. Mariana não. Então, foi bacana, porque nós fizemos essa oficina junto com os professores. E foi muito interessante, porque o olhar, né, deles assim, para a questão da máscara é muito grande, né, é o olhar, porque por ser professores mais velhos, né, assim, não eram crianças, né, já tem uma história, né, com relação à folia na cidade que eles vivem, né, a folia, o congado, né, as manifestações populares. Então, já estava muito presente ali na vida deles. Então, isso daí até facilitou a chegada, né, a nossa chegada, como diz a Ana Lívia antes, né, a licença, né, pedimos a licença para entrar, para mostrar essa técnica, que é uma técnica muito legal, né, e a gente vê, assim, às vezes, né, em várias folias, em congado, nas manifestações populares, se não trabalhar, né, a coisa pode morrer, né, que é uma coisa de pai para filho, né? Então, você trabalha isso com o professor, que é o protagonista ali, para mostrar para todos os alunos, ensinar aquela técnica, multiplicar, né? A ideia é muito interessante, né? Então, assim,
Eu acho que é um trabalho que tem que levar mesmo, né, incentivar para não morrer, né? Por causa, justamente foi o que eu falei lá no início. Tecnologia é muito boa, mas se não deixar, se não trabalhar isso, ela pode realmente vir tomar conta de forma moçada, né? É gostoso, tecnologia é muito bom, mas essa coisa artesanal de poder pegar um material, construir a sua máscara, né? Além disso, tem a identidade dele que ele coloca na construção. Isso é muito legal, né? Cada um faz de um jeito, cada um desenvolve de um jeito. Mesmo você tendo aqueles, né, os padrões de cada máscara ali para construir, mas você vê a identidade da pessoa, né? Você vê que uma sai de uma coisa, o rosto às vezes sai diferente da outra um pouco, né? O outro já coloca na cor, a cor sai um pouco assim fora, às vezes outro muda, né? Então isso é muito legal e é pessoal, né? Ele sempre... Nenhuma sai igual, né? Pode fazer justamente todo mundo junto, nunca vai sair igual, né? Assim, bem artesanal. E até porque o objetivo final não é esse. Né? O objetivo final, a gente sempre fala isso, não é uma obra de arte. O objetivo é falar sobre aquela manifestação. Né? É a gente chegar nesses lugares, por exemplo, e falar sobre o Congado, e falar sobre a Folia de Reis, que é um patrimônio estadual, patrimonial, desde 2017. Minas Gerais é um estado que tem tem milhares de folias, né, catalogadas. Então, mesmo que você chegue numa cidade que aquela manifestação não seja tão presente naquela cidade, ela é presente no nosso estado, isso é o nosso DNA, é a nossa história. Então, chegar ao produto final da máscara, se ela está mais clara, se ela está mais escura, se a técnica... É só uma forma de mostrar como falar da folia sem ser, às vezes, só na teoria. Né? Sem só contar a história da Folia de Reis e tal. Então, enquanto a gente está ali trabalhando a massa do papier colê, enquanto a gente está grampeando o papelão, enquanto está misturando as tintas, a gente está contando aquilo de uma maneira que, às vezes, o próprio professor fala, gente, eu nem percebi que a gente passou 4 horas aqui conversando sobre a nossa história. A história é essa que eu sei que ela existe, mas eu nunca parei para pensar nela. Então, o objetivo fim não é o produto perfeito, porque a gente não está ali para formar artistas ou artesãos, a gente está ali para falar de arte, falar de educação patrimonial, falar de reutilizar através de oficinas e através do contato. A gente costuma falar que a gente trabalha com buscando o passado lá de trás e o passado de ontem. O que você, na sua casa, que você usou ontem, que você ia jogar fora e que você pode usar na oficina no dia seguinte? Né? É muito legal. Vocês colocam aqui, né, que vocês trabalham matéria-prima lixo e memória, né? Achei tão lindo isso. Pode falar. Porque é isso, né? Trabalhar essa memória. Aí é que eu brinco, né? É a memória de muito antes, a memória de ontem, né? Porque o que você usou na sua casa ontem, ela pode... E muita coisa que a gente brinca, assim, rechear de muito afeto, né? Porque a história, quando a gente trabalha história, quando a gente trabalha os nossos ancestrais, a gente automaticamente você traz uma coisa gostosa, né? Uma coisa afetiva, uma coisa bonita, que mesmo que não seja do seu conhecimento, passa a ser, é o que a gente estava falando antes, né? Você passa a ter um outro olhar para aquela história. Quando você participa dela, você para pensar e para observar, e de maneiras que às vezes, a própria, aí falando dos professores, né, que a gente trabalhou lá no norte de Minas, e aí foi muito gostoso, porque a gente estava fazendo a oficina, e aí no dia seguinte, que a oficina é mais de um dia, alguns professores falaram, não, eu vou levar para casa para eu poder melhorar, e amanhã eu já trazer para a gente passar a segunda etapa. Outros professores já levaram no dia seguinte, olha isso aqui que eu fiz, isso aqui também, que bom, eu nunca tinha pensado em usar isso na escola, eu vou usar isso agora, às vezes eu acho que eu só posso usar isso na minha casa, você está me dando aqui um sinal de que eu posso falar sobre outras coisas utilizando o meu conhecimento, alguma coisa que eu já tenho, que às vezes eu uso lá em casa para passar meu tempo. Então, a gente acredita muito nessa ativação mesmo da criatividade através dessas oficinas. Sabe? E essa técnica, o legal dessa técnica da máscara de folia, é que você pode fazer qualquer máscara. Por exemplo, o teatro, né? Vai ter um teatro na escola com os alunos, pode utilizar a máscara. Né? É uma técnica que ela dá N ideias, né? Para poder estar utilizando ali. Gente, vocês trazendo essas experiências, né, nessas andanças aí por várias cidades aí no projeto Lab Conexão 2,
Tem alguma história assim que vocês guardam com carinho, engraçada, ou com alguma coisa que emocionou vocês, ou um retorno de alguma criança ou professor? Porque vocês passaram por muitos lugares e deve ter muitas histórias, né? Para mim, eu acho que tiveram duas que foram muito emocionantes e até muito importantes, né? Uma que foi essa que eu comecei a contar, né? A gente estava fazendo esse trabalho, e aí no dia seguinte chega uma professora numa dessas cidades com uma casinha de João de Barro, mais uma outra máscara, mais uma outra coisa que ela tinha feito na casa dela para um aniversário dela e do marido. Parece que eles queriam fazer para um aniversário de casamento, se não me engano. E aí ela trouxe muito emocionada, falando assim, gente, como eu já faço isso e eu nunca me atentei pela importância de fazer dessa forma na escola. Sabe? Aí ela chegou e falou, não, muito obrigada de vocês terem despertado em mim o que eu já tenho, porque é o que a gente fala isso, né? Muitas vezes quando a gente fala isso da memória, né? De buscar a memória da própria pessoa. Então ela falou assim, não, isso eu já fiz há muito tempo, desde que eu sou muito nova, eu faço isso, eu faço esse trabalho com papel. Mas eu nunca imaginei que eu pudesse levar isso. Às vezes eu fico muito seguindo a cartilha da escola ali, da forma tradicional de trabalhar, e eu esqueci, vocês me relembraram das minhas capacidades artísticas. Isso é muito legal, né? Porque ela falou, eu saí do meu dia a dia, do que eu faço ali todo dia, às vezes que eu podia levar mais prazer para os meus alunos e para mim mesma. Né? E vocês conseguiram trazer isso para mim, me mostrar que muita coisa que eu faço, que já é da minha vida, já é da minha memória, eu consigo usar isso dentro da sala de aula. Isso para a gente foi muito importante. E a outra que foi aquela senhora à noite, né? Também, entre muitas outras, à noite ela chamou a família inteira. A gente, porque à noite, né, o Lab sempre tem depois, tinha os espetáculos do pessoal das histórias, né? Porque a gente vai numa caravana. E aí ela chegou com a família inteira para mostrar e falando tanto que ela tinha gostado de fazer as máscaras e que ela ia fazer mais máscaras para a família, para conjunto, né, da máscara de folia. E aí levou a gente para agradecer, levou foto da família para a gente, levou tudo, mostrando, né, o tanto que ela tinha se sentido importante em conseguir desenvolver um trabalho, que ela falou que no dia que convidaram a ela para poder participar, que ela falou, não vou conseguir colar um papel no outro. Então, você vê a satisfação quando a pessoa olha, às vezes, fala assim, não, isso foi eu que fiz. Isso é muito bonito. Isso foi eu quem fez, isso foi eu que dei conta, eu achei que eu não dava. E muito disso que ele falou, né? Porque a gente bate muito nessa tecla de falar, não há o perfeito. Né? Na arte não tem aquela coisa que você tem que fazer certinho. Nós não estamos aqui formando artista. Então, a pessoa se abre mais, ela se dá mais a oportunidade de ousar, de pintar, de usar o pincel, sem aquele compromisso, às vezes, que a escola nos faz pensar, e que a gente tem conversado muito isso com os professores, até que ponto isso é tão importante, né? A gente não pode abrir mais o leque da criatividade, sair dessa coisa, dessa cadeia produtiva que tem que produzir, sem nem saber muito exatamente por quê, e levar mais essa leveza para as crianças e para a escola. Vai continuar também. Nossa, incrível, né? Esses retornos assim não tem preço, né, gente? Quem trabalha com oficinas, apresentações, quando a pessoa dá esse feedback assim, é muito gostoso, né? Você vê, nossa, eu estou no caminho certo, é isso mesmo, né? Que a gente está fazendo. Então, pessoal, a gente está chegando ao fim aqui agora, mas eu ainda tenho duas perguntinhas para vocês, e uma delas é a seguinte: todo projeto, né? Ele tem começo, meio e fim. E vocês, nessas andanças aí com as oficinas, atendendo crianças, adultos, a comunidade de um modo geral, o que fica do projeto de vocês quando vocês vão embora? Então, eu acho que é aquela velha história, fica e vai, né? Porque a gente se sente muito satisfeito quando a gente consegue deixar essa faísca de que toda a história está com a própria pessoa, está com o próprio lugar, é só você ter um outro olhar, né, para aquilo, né, Euler? Esse despertar desse outro olhar, a gente acha que a gente deixa essa semente,
sabe, plantada, tipo assim, deixa eu olhar em volta de mim, ao invés de eu olhar para tão longe, porque a gente tem cada dia mais esse costume, né, de olhar para o outro que está lá do outro lado da tela, igual a gente tem falado sempre, de olhar para o outro que tá aqui no meu Instagram vivendo talvez uma vida que a gente não sabe exatamente o que é, de olhar para o outro da televisão e às vezes a gente esquece de olhar para o meu lado, para a minha rua, para a minha praça, para a igreja, para a manifestação cultural. Então, eu acho que o que a gente deixa é muito isso, sabe? Essa semente para olhar com afeto mesmo, né? A gente costuma dizer um afeto alegre, né? Para as coisas que estão ali próximas. Como a gente, né? Então a gente deixa muito desse despertar para um olhar para dentro, né? Para dentro que a gente fala, para dentro da história da pessoa, da cidade, né? Daquele patrimônio ali que ela tem, do próprio, até a gente começa falando muito do próprio corpo, inclusive, né? Que é o maior patrimônio que a gente tem, principalmente com as crianças. E a gente leva muito com a gente, né, esse aprendizado, que a gente vem muito com essa questão, né? A gente nunca fala que a gente vai ensinar, mas as pessoas acabam participando das nossas oficinas achando que elas vão aprender alguma coisa. Na verdade, elas percebem só que a gente desperta essa criatividade que está ali para todo mundo e dá mecanismos para que eles trabalhem com ela. E isso a gente acaba aprendendo muito mais também. É uma troca, né? É uma troca muito gostosa. Então, a gente leva todo esse aprendizado. A gente fala que a gente está virando uma biblioteca mesmo, que a gente vai estudando toda a comunidade, toda a cidade, que a gente vai passando por ela. Então, pessoal, né, para encerrar esse momento, eu queria perguntar para vocês, qual a importância de empresas como a Planeta, que levam esses projetos para várias comunidades, várias ações, igual vocês participaram agora, né? Quero que vocês falem dessa importância da empresa e desses projetos. Ai, gente, para a gente a Planeta é fundamental hoje, sabe, no nosso desenvolver do nosso trabalho. Né? Empresas como a Planeta, que trabalham fomentando, porque o que acontece? Às vezes a gente que trabalha na ponta, né, a gente não tem nem muito tempo para poder ficar escrevendo esse projeto, prestando contas, né, com uma equipe de produção. Então, a gente ter essa retaguarda, que a gente fala que a gente fica ali no meio, né? A Planeta vai na frente, escreve esse projeto, consegue esse patrocínio, né? Vai ali na frente, a gente formou uma equipe muito legal, a gente vai com toda a retaguarda deles, que é sensacional, uma equipe de profissionais. Então, a gente já chega podendo focar no nosso trabalho, sabe? Podendo focar no objetivo. Então, a gente não tem que ter preocupações outras que são muito burocráticas para que a gente trabalhe. E, ao mesmo tempo, a Planeta chega abrindo as portas, porque no momento em que eles já né, a gente junta, olha, nós estamos pensando em montar um projeto assim, assim, assado. O que vocês acham disso e disso? Como é que a gente pode entrar? Como é que vocês podem entrar junto com outros artistas? A gente forma um grupo e aí eles vão chancelar essa história toda, né? Que aí vão lá nas empresas, igual essas que você falou aí agora, na abertura, e conversam, abre essa porta para que a gente consiga chegar nessa cidade e ter uma qualidade melhor de serviço. Porque quando a gente tem uma qualidade melhor para trabalhar, uma condição melhor para trabalhar, automaticamente o nosso trabalho vai trabalhar muito nele. E o depois também, né? Porque aí depois tem a questão da prestação de contas, tem a questão dos resultados, que aí também é com eles. Então, a gente costuma dizer que empresas como a Planeta nos permitem mostrar mais o que a gente faz para mais lugares e para mais pessoas. Então, gente, foi muito legal estar aqui com vocês, com a Narli e com o Euler, do Eco das Artes. Foi muito interessante esse bate-papo, né? Toda a experiência de vocês, como vocês são grandes artistas e têm muito a oferecer, e como disse o Euler, né? A trocar, né? Em muitos lugares que vocês vão. Parabéns pelo trabalho, é realmente incrível. Eu fiquei apaixonada pelo trabalho de vocês. E as pessoas só têm a ganhar com a participação e a presença de vocês nos espaços. E, para a gente encerrar, eu quero dizer mais uma vez que esse bate-papo é sobre o Lab Conexão 2, né? O Lab Conexão que está na sua segunda edição, e que foi um projeto aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Rouanet, e que tem o patrocínio da Rima Industrial e a parceria da Fundação Vicentim e do Instituto Território Criativo.
A realização é da Planeta Cultura e Sustentabilidade e também do Governo Federal, União e Reconstrução. Aguardamos outras lives e outros convidados por aí. Tá? Um abraço para todo mundo, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Lei de Incentivo à Cultura, patrocínio Grupo Rima, apoio Fundação Vicentim, realização Planeta Cultura e Sustentabilidade, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução.